Bolsonaro engoliu os comunistas disfarçados de jornalistas. Esse foi meu resumo sucinto, assim que terminou a entrevista, entre aspas, de Jair Bolsonaro no Roda Viva esta segunda. Tem sido o tema recorrente no meu blog, não só o escancarado viés ideológico da nossa imprensa, como o abismo quase intransponível que se criou entre a elite progressista e o povo comum. O que vimos ontem foi exatamente a ilustração desse fenômeno. Um amigo meu resumiu muito bem. Ele disse: vocês viram o Bolsonaro no Roda Viva. Eu vi um brasileiro comum falando verdades a uma classe jornalística estúpida, ideológica, despreparada e soberba. Poucas vezes vi algo tão ilustrativo do momento em que vivemos. São palavras duras, sem dúvida, mas não são falsas. Foi um show de horrores, uma vergonha alheia. Parecia uma turma do DCE tentando fazer bullying com um colega de direita. Ataques do começo ao fim, sem qualquer propósito, de uma turma aprisionada na década de 1960, que pelo visto não soube ainda da queda do Muro de Berlim ou do fim do Império Soviético. Em vez de aproveitar a oportunidade para realmente tirar dúvidas importantes ou debater propostas com aquele que lidera as pesquisas, os jornalistas presentes preferiram, na maior parte do tempo, resgatar o clima de Guerra Fria do tempo do regime militar para colar no candidato a pecha de milico autoritário antidemocrata. E, para tanto, até a Wikipedia foi usada como fonte. A Ana Paula Henkel, do vôlei, alfinetou sobre isso, né? Ela disse: agora o jornalista puxa Wikipedia como fonte de pergunta. Pai do céu! Exclamou. Nem os professores da escola do meu filho aceitam Wikipedia como fonte para o trabalho da escola. Que nível de jornalismo para a gente conhecer as propostas dos candidatos? O desabafo é absolutamente legítimo e em várias redes sociais nós percebemos esse mesmo tipo de reação. E não foi apenas o uso da Wikipedia como fonte. Vimos casos explícitos de fake news também, como quando acusaram, por exemplo, o Bolsonaro novamente de ter defendido metralhar aqueles bandidos da Rocinha, o que já foi negado pelo jornalista Augusto Nunes, aliás, parênteses, que falta que faz no programa, que estava presente na ocasião em que o candidato supostamente teria dito isso. A mesma imprensa que acusa todos à direita de produzir fake news nas redes sociais parece a maior fábrica de notícias falsas. Não era necessário Bolsonaro se sair bem. A mídia se saiu muito mal e o público percebeu isso. Tendo repetido, aliás, que a nossa imprensa é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro. Eu mesmo falo isso o tempo todo. De longe. Se os bolsominions, como são conhecidos, os mais aguerridos e fanáticos seguidores do candidato, afastam potenciais eleitores, os jornalistas atraem. Qualquer pessoa sensata fica incomodada, indignada com tamanho infantilismo e parcialidade e sente vontade de votar no capitão, nem que seja para reagir a essa postura da imprensa. Fenômeno similar ao que ocorreu nos Estados Unidos com Donald Trump. Guilherme Macalossi tocou no ponto certo quando disse: Bolsonaro lidera as intenções de voto. O Brasil merece que ele seja entrevistado de forma técnica e, sobretudo, séria. Infelizmente, não tivemos nada perto disso, nada parecido. O mesmo Guilherme ironizou: estou assistindo pela segunda vez a entrevista de Bolsonaro no Roda Viva e, na segunda vez, os jornalistas passam ainda mais vergonha. Ele está certo, porque quanto mais você vai no detalhe, mais patética fica a situação desses jornalistas. Ele também destacou um fato irônico. Thaís Oyama, que estava na bancada do Roda Viva pela Veja com Jair Bolsonaro, é autora de um livro chamado A Arte de Entrevistar Bem. O Brasil é mesmo o país da piada pronta. De fato, fica difícil
para a turma do humor trabalhar em nosso país. Quando aqueles que supostamente são sérios acabam gerando situações hilariantes sem querer. Eu havia alertado antes do programa, por exemplo, que o Bernardo Melo Franco era um ultra-esquerdista e que era melhor Bolsonaro ir preparado para as pedradas. Mas quem poderia dizer ou imaginar que as pedradas seriam tão visíveis e patéticas de alguém tão despreparado? Se estivesse o próprio João Willis ali em seu lugar, o desafeto principal de Bolsonaro na Câmara, pouca diferença faria. Jornalista ou um cheerleader do PSOL? E pensar que esse jornalista veio da Folha de São Paulo para substituir, ou pelo menos ocupou o lugar na mesma época, de Guilherme Fiuza, que foi demitido pelo Globo. Que coisa! Fala em meritocracia. É triste pensar então que alguns na extrema esquerda ainda acusam a mídia de ser de direita. Em momentos em que Bolsonaro disse coisas básicas, óbvias para a população, né? Lá estavam jornalistas tentando espremer a fala para extrair algo terrível contra o candidato. O slogan América Grande, por exemplo, não tem relação alguma com o tamanho de governo. Trump o usou na campanha como forma de resgatar aquilo que ele entendia ser a essência da América. Tentar fazer disso uma ode ao estatismo é coisa de gente limitada, analfabeto. Mas fizeram exatamente isso quando Bolsonaro se apropriou do slogan, adaptando ele para o Brasil. Quando perguntaram se Bolsonaro era a favor de atirar nos bandidos, ele partiu para o sarcasmo, às vezes a única arma que resta, e disse que não, que era melhor o policial, sob tiroteio, oferecer flores aos marginais com fuzis em mãos. Arrancou risos da plateia nessa hora. O povo entende, no mesmo momento, a postura do candidato. Já a bancada dos jornalistas vive dentro de sua bolha cognitiva progressista e acha que bandido é vítima da sociedade e que a criminalidade se combate com carinho, amor, escolas. Nada mais falso. Esse viés ideológico fica exposto do começo ao fim. Quando o assunto era cotas raciais, por exemplo, lá estava o entrevistador chocado com quem não aceita a ideia de segregar com base na raça a população miscigenada do Brasil. Afinal, todos somos iguais. E também não se ajoelha diante do tirano politicamente correto para prestar homenagem ao mimimi nessa marcha das minorias oprimidas. E isso também choca essa turma. Dívida histórica, quando Bolsonaro lembrou que negros africanos venderam negros africanos como escravos, esse jornalista que liderava ali o programa, né, quase surtou. Como assim trazer um fato desses para o debate, né? É triste. Nada disso faz de Bolsonaro, a obviedade precisa ser dita, né, um candidato preparado, com boas propostas e tudo mais. Ele venceu sem precisar ter razão, mas pelo que os jornalistas fizeram. Carlos Andreasa, editor e escritor aí do Globo, que tem sido um crítico duro de Bolsonaro, reconheceu. Essa entrevista pode ser elegantemente resumida assim: Bolsonaro se saiu bem, independentemente do que tenha respondido. Isso é que precisa ficar claro para as pessoas. Justiça seja feita, ele até foi bem e foi enfático na defesa do liberalismo econômico, por exemplo, e afirmou sem rodeios que não há um plano B fora de Paulo Guedes, ainda que confessando se tratar de um relacionamento recente, né, em que um convence o outro de coisas ligadas às suas áreas respectivas de conhecimento. Inclusive, Bolsonaro assume com humildade que a economia não é a sua área, né? É o posto Ipiranga dele. Ou seja, se Guedes entende de economia, Bolsonaro entende de política e mostra ao seu potencial ministro da Fazenda os limites para certas propostas e reformas no Congresso. Algum ranço estatizante ainda está presente, claro, e o capitão trai o seu velho estatismo, né,
quando fala de regime militar, de Geisel. Ele tenta colocar em contexto, mas afirma que iniciativa privada, por exemplo, jamais construiria uma Itaipu da vida, o que não é necessariamente verdade. Vários projetos megalomaníacos, gigantescos, foram tocados por empresas privadas, especialmente em países mais capitalistas, liberais, onde empreender é mais fácil. Bolsonaro, porém, acerta, né, quando enfatiza a importância de termos menos burocracia e impostos e foi direto ao ponto. Meu legado será uma economia liberal. Aliás, um parênteses, um dos pouquíssimos candidatos que não faz demagogia em cima de vilipendiar banqueiros. Curiosamente, os banqueiros meio socialistas do Brasil, principalmente os grandes, gostam de bancar os partidos de esquerda, né? Marina Silva e companhia. Em suma, Bolsonaro se saiu bem, disse coisas sensatas, razoáveis, outras nem tanto, mas o grande destaque mesmo foi da imprensa, só que do lado negativo. Se o candidato saiu maior do que entrou, foi basicamente por ter digladiado com anões. O objetivo estava tão claro e evidente que um dos militantes disfarçados de jornalistas que atuam no país, né, Glenn Greenwald, estrangeiro, gringo, do ultra-esquerdista The Intercept, sequer escondeu o intuito, confessando, mesmo que fazendo uma meia-culpa, no seu Twitter, ao dizer: os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. E a entrevista no Roda Viva acabou de provar isso. É preciso desenvolver uma rapidamente. Ou seja, esses pseudo-jornalistas acham que o papel do jornalismo é bater em Bolsonaro. E, para tanto, precisam de uma boa estratégia. Fazer bom jornalismo, realizar uma entrevista de fato, deixar o entrevistado apresentar propostas ou responder sobre temas relevantes, ainda que colocando ele contra a parede e apontando incoerências, isso nem pensar. Não passa pela cabeça da turma. É porque eles já chegaram às conclusões e sabem que Bolsonaro representa o fascismo em pessoa, uma reencarnação do próprio Mussolini, quiçá Hitler, que precisa ser eliminado do mapa. Eles monopolizam as virtudes e com isso se sentem no direito de massacrar alguém em vez de entrevistá-lo. Com essa premissa, agem como militantes do PSOL, jamais como jornalistas. E fora o escancarado viés ideológico, temos o despreparo mesmo. Nossos jornalistas são filhotes, afinal, das nossas universidades paulo-freireanas, fábricas de analfabetos funcionais e papagaios de slogans marxistas. Eu sou economista, mas atuo como jornalista. Ontem senti muita vergonha de dizer que sou jornalista. E não só eu. Eu vi vários comentando isso. Uma, inclusive, falando que prefere dizer que é puta em vez de jornalista, porque passa menos vergonha. Leandro Ruschel colocou a pá de cal. Para a imprensa do Roda Viva, Jesus foi refugiado, Wikipedia é fonte confiável, negros que capturaram outros negros não podem ser responsabilizados pela escravidão porque foram pagos, e armas não protegem porque Bolsonaro foi roubado um dia, mesmo estando armado. É ridículo. Leandro também tinha comparado o fenômeno com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Ele disse: acontece no Brasil com Bolsonaro o que ocorreu com Trump na América. O desespero da imprensa em atacar o candidato que não segue a sua agenda esquerdopata é tamanho que acabam enfiando os pés pelas mãos, revelando o seu radicalismo e jogando os eleitores no colo do candidato que pretendem destruir. O Roda Viva com Bolsonaro confirmou aquilo que já sabíamos. Jornalista é um sujeito descolado da realidade, que vive em sua bolha, no universo paralelo, bizarro que ele criou e alimentando ali o seu wishful thinking, os seus desejos, sua retórica, sua narrativa, sua visão estética e romântica de mundo. E pensa que impressiona a audiência falando em ditadura, homofobia, direitos humanos para bandidos e por aí vai. Não entenderam a terceira lei de Newton até hoje.
Para cada lacrada haverá uma reação, uma mitada na mesma proporção e grau em sentido oposto. Eu fecho com o personagem Joselito Miller, que diante do lamentável show dos nossos jornalistas, achou melhor nem fazer piada, pois a piada já era o próprio programa. Ele disse, agora falando sério, que nível subterrâneo esse jornalismo. Desinformados, perguntas ridículas, temas impertinentes, até parece que é de propósito, para facilitar a vida de Bolsonaro. Não é possível. Mas é possível e aconteceu. Nossa mídia, repito, é o maior cabo eleitoral de Jair Bolsonaro.